Fala, seus peixão, beleza? Vamos falar de volantes. Para mim, a posição mais carente do Santos nesse momento e quem o Santos deve ir atrás logo depois da vinheta. Vamos lá. Fala aí, meu amigo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar aí sobre volantes, né? Tem algumas informações circulando acerca de volantes. Vai ficar um mês quase sem jogos do Santos. Então a gente precisa criar conteúdo nesse meio tempo com as notícias que vêm circulando do clube nas redes sociais e nos sites acerca de Santos. E vamos dar da nossa tostão de opinião, né? Então, provavelmente vou trazer alguma curiosidade de alguma coisa histórica do Santos aí também, enquanto a gente tá parado. Mas nesse momento eu quero falar de carência, né? E a gente tem falado sobre volantes, né? Diziam-se que as posições mais carentes do Santos eram a zaga e a lateral direita. E os jogos, com o passar dos jogos, eu acho que a posição mais carente do Santos é a volância. E a primeira volância, né? E aí a gente precisa mapear, né? Como encaixar um jeito de jogar para que melhore. Porque volante bom faz a defesa ficar mais resguardada, melhor postada e ajuda a construir o jogo. E uma resposta para isso é a do Zé Rafael, cara. O Zé Rafael é um cara que entrou no time e ele mesmo diz não estar 100% ainda, mas melhorou muito, muito a qualidade de marcação e a saída do jogo. É muita diferença entre o Zé Rafael, o Pituca e o Schmidt. A diferença dele pros dois é brutal, cara. Pro Rincon também, tá? Mas assim, é brutal. A diferença de qualidade, de visão de jogo, de construção, até de marcação. Eu acho que do Zé Rafael é superior, tá? Mas, antes disso, vamos lá na Foot Fanatics, né, meu parceiro? 7% de desconto na loja inteira, no meu cupom aqui, Peixão na Foot 7. Você tem 7% de descontos em todos os departamentos da loja, não apenas no departamento Santos Futebol Clube, onde já temos as 3 camisas dessa temporada disponíveis para você poder adquirir, tá? Tanto a versão jogador, que é mais cara, quanto a versão torcedor. E eu aconselho, vai na versão torcedor, cara. A não ser que você faça muita questão da versão jogador, a versão torcedor tá muito boa, principalmente a camisa 3, a azul aí, que tá, ó, maravilhosa, tá? O link da Foot Fanatic está aqui na descrição, é o primeiro link, ou apontando o seu celular para este QR Code aparecendo aqui, ó. Você vai direto lá na Foot Fanatics, tá? Bota tudo no carrinho, bota o cupom, você tem 7% de desconto, inclusive em produtos já com desconto. Ah, esse produto tem 50% de desconto, botou no carrinho, aplicou o nosso desconto, tem mais 7, tá? Então vai lá na Foot Fanatics, eu garanto que você vai curtir, fechado? Então bora lá, vamos falar aqui de volantes, né? Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando de Juan Nardoni, que o Santos tem interesse, e a mídia argentina notificou, né, noticiou, aliás, que o Santos tinha interesse em fazer uma proposta pro Nardoni, jogador do Racing. Pra mim, o jogador ideal, camisa 5 ideal, que vestiria a camisa, entraria em campo e resolveria o problema do primeiro volante, tá bom? Mas o Nardoni é um dos jogadores mais caros aí do elenco do Racing, né? Então teria que ser um negócio muito bem costurado. Mas a gente tá colocando o Nardoni aqui como um exemplo de jogador de características que podem solucionar o problema, né? Então o Nardoni, o que ele tem de característica positiva? Marcação, muito bem colocada, não é um jogador que toma cartões à toa, né? Força física e visão de jogo, ajuda muito a construir o jogo. Então ele é um primeiro volante que ajuda a construir o jogo. Não é aquele primeiro volante estilo Alisson, por exemplo, que é um jogador que destrói a jogada do adversário, mas não tem, por característica própria, ajudar na construção do jogo. Lembra, o Alisson era muito um primeiro volante. Interrompia a jogada do adversário, tocava o mais rápido possível pro jogador do lado e só, né? Não, o Nardoni é aquele jogador que ajuda a destruir a jogada adversária, mas ajuda a construir muito a parte ofensiva. Então ele ajuda muito na construção de jogo. Isso pra mim é um jogador ideal, é o 5 ideal. Óbvio que tem vários exemplos aí no futebol mundial que você pode fazer desse 5 ideal, né? O Camavinga pra mim é um desses exemplos, o Tchouaméni é um desses exemplos, sabe? Que é um 5 que destrói e constrói também, não é um destruidor de jogadas, entende? Não é o tal do 5 pé de rato, é o 5 construtor. Eu gosto muito, pra mim sempre foi o 5 ideal pra mim, na minha cabeça sempre foi o Fernando Redondo, sabe? Sempre viu camisa 5 ideal. Destrói e arma, né? Tem talento com a bola nos pés. Sempre gostei muito.
né? E eu sempre achei como objetivo. O Nardoni talvez se assemelhe um pouco ao que o Redondo foi. Lógico, não é do mesmo talento, não é do mesmo nível. O Redondo foi um fenômeno da volância, tá? Só tô dando uma perspectiva. Então o Nardoni talvez seja esse cara que mais se encaixa nesse perfil. Mas, como eu disse, ele é um jogador muito caro. Então é muito difícil você contratar esse tipo de jogador. Provavelmente o próximo passo do Nardoni é ir pro futebol europeu. Ou alguém que pague muito, né? Tipo a MLS. Quando vem contratar jogador aqui na Argentina, por exemplo, eles pagam muito. Federico Redondo, filho do Redondo, do Fernando Redondo, foi assim pro Inter Miami, né? Eu tinha colocado até em outras listas de observação que eu fiz, eu tinha colocado o Federico Redondo como um objetivo de contratação, porque eu via nele um jogador nessas características. Continuo vendo, mas é muito mais difícil tirar ele agora do Inter Miami para trazer o futebol brasileiro. Mas era um jogador que eu gostava muito, gosto muito, e que se encaixaria nessas características que eu apontei aqui, né? De marcador, mas também construtor. Então ele tem o melhor dos dois mundos para um camisa 5. Óbvio que no elenco do Santos a gente também tem o próprio Zé Rafael que pode fazer isso, mas eu acho que o Santos precisa contratar alguém que seja um grande parceiro para ele. Se talvez um segundo volante que possa ser esse cara, ainda vejo no Rian uma possibilidade de ser esse cara, e vejo também no Gabriel Bontempo para ser um bom parceiro para o Zé Rafael, e eu acho que vale o teste, embora veja nesse momento que o Kleber Xavier não confia na base para lançar, começar jogando. Ele tirou todo mundo da base, você vê, né, no time principal, né? Invariavelmente ele usa o David Washington como titular, mas de resto não tem ninguém da base ali, tá? Então eu vejo que ele tem uma certa desconfiança, a não ser que o jogo tá apertado, aí ele bota, né? Bom tempo, David, aí coloca a molecada para jogar. Isso não é muito bom, mas enfim, ele tem feito isso. Então, por mais que eu ache que esses dois possam contribuir, o Santos precisa ir atrás de um 5 ou de um 8 para auxiliar o Zé Rafael, para ser um grande parceiro para ele. E o segundo nome que eu tenho a falar é o do Verratti. O Verratti é um jogador caro, tá? É um jogador que tem um salário muito alto ali no futebol do Qatar, joga no Al Arabi, se eu não me engano, do Qatar, e tem um salário muito alto. Porém, o contrato dele tá para encerrar. Na mesma circunstância do William Arão, que tá com contrato para vencer, o Verratti também está com contrato para vencer. Óbvio que é um jogador mais caro. Só que o Verratti também é um cara que solucionaria o problema da volância. Ele também é um primeiro volante, assim como o Zé Rafael, e também é um segundo volante, assim como o Zé Rafael. Então, em características, eles se assemelham, tá? O Verratti é um cara que marca muito bem e sabe sair pro jogo muito bem. Até acredito que a visão de jogo do Verratti e o passe do Verratti sejam melhores que do Zé Rafael. Ele tem mais qualidade técnica para passe e para visão de jogo, tá bom? E acho que é um driblador melhor também. Então o Verratti é um cara que, se eu pudesse ter a condição de escolher, seria provavelmente a minha primeira opção. O que conta contra o Verratti é justamente a idade. Ele tem 32 anos, o Nardoni tem 22, né? São 10 anos a menos. Mas se você contratar um jogador de 22 anos de um clube da Argentina ou do futebol brasileiro, você vai ter que gastar muito dinheiro, vai ter que colocar muito dinheiro nessa equação. No Verratti, óbvio, você vai ter que colocar dinheiro, só que a situação é diferente, porque ele está livre no mercado. Você tem a condição de ir lá e fazer uma oferta para ele e trazer ele a custo zero no que tange a transferência, né? Você vai arcar com salários e com luvas, etc. Óbvio que é um jogador caro, joga num país que paga muito bem. Aqui é totalmente na coisa. Pô, cara, o Neymar tá aqui ainda, né? Provavelmente ficará. Neymar tá aqui, vem aqui jogar com ele de novo, né? Eles são muito amigos de PSG. Essa cartada aí é muito interessante. Outro cara que quase veio ao Santos e negociou recentemente foi o Paredes. O Paredes também é esse camisa 5. O Paredes já mais camisa 5 do que os outros dois, né? Eu acho que o Nardoni é um 5 prioritariamente, podendo ser um segundo volante também. O Verratti é bom nas duas funções e o Paredes é um camisa 5. É um 5 só, né? Não acho ele tão segundo volante assim. Porém, marca e sai pro jogo com qualidade. Óbvio que desses três, a minha primeira escolha no que tange a talento é o Verratti, óbvio, né? O Verratti é um craque. Ó, mas se visando o mercado, possível venda, né, investimento, aí eu iria no Nardoni, tá bom? Que também para mim seria uma solução muito plausível. Só que a gente tem como realidade quem? O William Arão. O William Arão, voltando ao Flamengo, é um jogador que ajudou muito nessa parte, né? Defensivamente falando e também na construção. Menos do que os outros, porque naquele sistema de 2019,
O Ilharão era basicamente um volante solitário. Ele jogava de camisa 5 e tinha 3 meias à frente dele. O Gerson sendo o segundo volante, mas sendo um criador de jogadas também centralizado. O Arrascaeta como armador pelo lado esquerdo e o Everton Ribeiro como armador pelo lado direito. Óbvio que para marcar todo mundo volta, mas o Ilharão era o volante desse time. Então ele ajudava muito na construção também. E ali acho que foi o melhor momento da carreira dele, tá certo? Ele teve outro bom momento jogando como zagueiro, com o Rogério Ceni no próprio Flamengo, e aí ele vai para a Turquia e depois para a Grécia. Ele é um jogador que já tá 5 anos mais velho, tá? Quase 6, aliás, 6 anos mais velho. É um jogador de idade avançada também, 33 anos, mas ele te oferece duas funções, né? Ele joga tanto no meio de campo quanto camisa 5, quanto de zagueiro. Então ele pode entrar no miolo de zaga também, para contribuir nessa parte. E também é um jogador que está livre no mercado. Então você tem dois aqui que estão sob contrato, Nardoni e Paredes. O Paredes acabou de renovar o contrato com a Roma, Europa, pagando bem. A Roma é dos clubes que pagam bem na Itália. É muito difícil, quase impossível. O Nardoni eu vejo como muito difícil, tem que ser um negócio muito vantajoso para o Racing. O Santos não tem essa grana agora, a não ser que tenha algum investimento que a gente não conhece para contratar. Então sobram o Verratti e o Ilharão. O Verratti é mais caro que o Ilharão, né? O Ilharão tá quase fechado, pelo que eu sei, né? Mas eu acho que o Verratti é uma tentativa muito válida mesmo. Vale a pena fazer alguma oferta. Senta e conversa com o jogador. Eu sempre falo, conversar é de graça. Você pode tentar um contato, tentar uma oferta. O máximo que vai acontecer é ele falar não, né? Pelo que eu sei, é o caso do Ravi Puado, por exemplo, que é atacante, tá? Mas o Puado tem interesse em continuar no futebol europeu, mas foi feita uma conversa. Então, pro Verratti, para mim, é a mesma linha. Senta e conversa com o atleta. Conversa se ele tem interesse, se ele gostaria de jogar aqui, se ele gostaria de ser um pilar desse time. Tudo isso eu acho que é válido. E aí faz uma oferta. Se ele falar, não, tá tudo certo, foi feito e vamos atrás de um outro jogador. Mas eu acho que pelo menos a conversa, o papo tem que ser feito, né? Uma ligação. O Neymar, liga lá pro cara. Convida ele para jogar com a gente, né? Tudo isso eu acho que faz parte do caminho. A gente sempre fala, ai não, esse cara não vai aceitar jogar. E a gente vê que caras estão vindo para cá, cara. O Memphis, por exemplo, que veio pro rival, é a mesma situação. Tava livre no mercado, acabou de encerrar um contrato, faz uma oferta, senta, conversa com o cara, propõe uma proposta, propõe uma oferta e tenta trazer o jogador. E eu acho que isso faz parte, né, de negociação. Né? A gente não pode só achar que, pra cá não vai vir pra cá porque é europeu. Essa conversa mudou. Tá? Eu vi muita gente ironizando quando eu trouxe aqui o Charal, o Ansu Fati, que inclusive tá indo pra França, o próprio Verratti, alguns outros jogadores. Esses caras não vêm pra cá, não vêm pro Brasil. Estão vindo, cara. Você tem português no Vasco, tem holandês no Corinthians, tinha um francês no próprio Vasco, suíço. Então você já tem jogadores aqui, né, de outras nacionalidades que não são da América do Sul, vindo para jogar aqui, então vale a tentativa. Como teve japonês e marfinense no Botafogo também, não deu certo, mas vieram. Você tem que ir atrás de outros jogadores. Você não pode ficar cercado nesse mundinho de América do Sul achando que só daqui dá para montar time com jogador. Então você pode buscar em outros mercados. O próprio Soteldo que foi embora, já se machucou no Fluminense inclusive, é um jogador que a gente não esperava, é um venezuelano. Hoje eles são realidade aqui no Brasil, mas antes era um país praticamente proibido de contratar. Por quê? Pô, eles vão muito mal eliminatório, os jogadores são todos muito ruins, etc. E não acho que é sempre assim, né? O Tomás Inconja, ele tá mais velho, mas ele sempre foi um grande jogador, entendeu? O Juan Arango, que já se aposentou, era um baita jogador venezuelano. E já tivemos outros em outros países também, o próprio Paraguai, que já foi um celeiro de jogadores para cá. Tem hoje também Gustavo Gomes, Júnior Alonso, mas já teve aqui Gamarra, Arce, Rivarola, né, Ayala, vários já jogaram aqui, o Chilaver foi um baita jogador, né? E não pode ficar só Argentina, Uruguai e Colômbia achando que só eles podem fornecer jogadores para cá, né? Vai ter no Chile, vai ter aqui em outros países da América do Sul, mas também vai ter na Europa, na Ásia, na África, na América do Norte. A gente vai ter jogadores em outros continentes que também podem fornecer atletas para cá. Sabe, o Keylor Navas, por exemplo, é da Costa Rica, América Central. Você pode ter esses jogadores também vindo pro futebol brasileiro. Basta você sentar, fazer uma oferta e se agradar, o jogador vai vir. É assim que funciona. Não pode fechar a porta já contando com um não. Vai lá e faz uma oferta. Se ele vier, ok. Então, nesse momento, se pudesse escolher e falar pro Santos, vai atrás desse cara aqui, eu falar, vai atrás do Verratti. Com a tentativa do Nardoni, obviamente, né?
Mas eu acho que o Verratti é uma resposta rápida para uma carência que a gente tem, cara. É óbvio que é difícil fazer futurologia, mas imagina o Verratti jogando ao lado do Zé Rafael. O quanto cresce em qualidade técnica esse time e em poder de marcação também, tá? Muita gente não vê o Verratti como um volante, ele sempre foi um volante, ele não é meia, nunca foi um meia armador, sempre foi um volante, sempre marcou muito bem. O grande problema do Verratti foi o excesso de cartão, ele toma muito cartão amarelo, ele faz muita falta, mas ele joga muita bola, então eu acho que é uma tentativa muito válida. Óbvio que se tiver possibilidade, o Nardoni para mim é a primeira opção. Mas eu não sei como é que é financeiramente. No meu ponto de vista, é muito difícil, porque afinal o Santos, né? É sempre muito difícil. Mas, enfim, são os dois primeiros nomes. Acho que vai vir o Ilharão, tá? Mas eu acho que a gente tem que mapear o mercado com muito mais precisão e ir atrás dos nomes certos. Tomara que o Alexandre Matos esteja percebendo isso também e vá atrás de um jogador tipo o Verratti. Tá certo? Deixe sua opinião nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Tamo junto e até a próxima. Valeu.